Salve, salve pessoal! Então hoje eu vim falar sobre varíola dos macacos. O que é, casos recentes, tipo de varíola, grupo de riscos, se tem vacina. Fique até o final do vídeo que você vai entender tudo que eu vou dizer neste conteúdo. Olha pessoal, desde já deixe o seu like, sua inscrição e ative o sininho, pois estou postando vídeos toda semana. E é muito importante que você se inscreva para você ficar por dentro de tudo que eu estou falando aqui dentro desse universo de falar sobre saúde, sempre trazendo as coisas bacanas que vão agregar a você e a sua família. Então não esquece de fazer aquilo que eu te pedi, ativar o sininho, deixar o like já no vídeo e fazer sua inscrição. Vamos comigo. Olá, sou o farmacêutico Wilson e hoje vim falar sobre a varíola dos macacos. Disseminação tem causado preocupação em todo o mundo, não é verdade? O trauma natural causado por uma pandemia acaba de deixar muitas pessoas preocupadas quando vem logo em seguida alertas sobre o surgimento de uma doença em locais antes não era detectada. É mesmo, é? E o que ocorreu após notícias de que humanos se contaminaram com a chamada varíola dos macacos, doenças que é endêmica em países africanos, mas sua disseminação para países não endêmicos como Europa e Estados Unidos causou muita apreensão. Até agora existem mais de 200 casos confirmados ou suspeitos em cerca de mais de 25 países, onde o vírus não circulava anteriormente. De maneira pouco frequente, esta doença é grave. A maior gravidade foi observada em casos de surtos na África, onde a população tinha um percentual de pacientes desnutridos e uma população com HIV descontrolada, bastante importante. Lá para o início dos anos 2000, houve um surto de doença nos Estados Unidos. O número de óbitos foi a 0, mostrando que talvez com uma assistência adequada, identificação precoce e manejo adequado em uma população saudável, nós não tenhamos grandes repercussões em termos de gravidade. Sei. O grupo que corre maior risco são os nossos pequenos, as nossas crianças. Quando a contaminação abrange grávidas, o risco de complicações é bem maior, podendo chegar à varíola congênita ou até mesmo à morte do bebê. A varíola dos macacos é uma zoonose silvestre que, apesar de em geral ocorrer em florestas africanas, também teve relatos de ocorrência na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e recentemente num país aqui ao lado, na Argentina. Históricos e ocorrências. A varíola dos macacos foi descoberta pela primeira vez em 1958, quando 2 surtos de uma doença semelhante à varíola ocorreram em colônias de macacos mantidos para pesquisa. O primeiro caso humano desta variante foi registrado em 1970, no Congo. Posteriormente, foi relatada em humanos em outros países da África Central e Ocidental. A varíola dos macacos ressurgiu na Nigéria em 2017, após mais de 40 anos sem casos relatados. Desde então, houve mais de 450 casos relatados no país africano e pelo menos 8 casos exportados internacionalmente. Complementa a publicação recente e divulgada pelo Instituto. Entre 2018 e 2021, foram relatados 7 casos de varíola dos macacos no Reino Unido, principalmente em pessoas com histórico de viagens para países endêmicos. Mas somente este ano, 9 casos já foram confirmados, 6 deles sem relação com viagens. Já deixa um comentário aqui abaixo no vídeo que eu gostaria de saber o que vocês estão achando. Casos recentes. Portugal afirmou mais de 20 casos, enquanto a Espanha relatou pelo menos 30. Há também pelo menos um caso confirmado nos Estados Unidos, no Canadá, na Alemanha, na Bélgica, na França e na Austrália. Oi! Vai mal. Segundo a imprensa e os governos locais, conforme informado pelo Instituto Butantan. Logo em seguida, mais 4 casos foram confirmados pelo governo britânico no dia 15 de maio. E no dia 18, mais 2 casos foram informados. Nenhum deles envolvendo alguém que tivesse viajado ou tido contato com pessoas que viajaram, o que indica a possível transmissão comunitária da doença. Existem 2 tipos. De acordo com o Instituto, esse tipo de varíola é causada por um vírus que infecta macacos, mas incidentalmente pode contaminar humanos. Existem 2 tipos de vírus da varíola dos macacos, o da África Ocidental e o da Bacia do Congo, a África Central. Embora a infecção pelo vírus da varíola dos macacos na África Ocidental às vezes leve a doenças graves em alguns indivíduos, a doença geralmente é autolimitada, que não existe tratamento.
Varíola é uma doença febril, aguda, que ocorre de forma parecida à da varíola humana. O paciente pode ter febre, dor no corpo e dias depois apresentar manchas, pápulas, pequenas lesões sólidas que aparecem na pele, que evolui para vesículas, bolha contendo líquido no interior, até formar pústulas, bolinha com pus, e crostas, formação a partir do líquido seroso, pus ou sangue seco. É muito comum também dor de cabeça, nos músculos e nas costas. As lesões na pele se desenvolvem inicialmente no rosto para depois se espalhar para outras partes do corpo, inclusive as genitais. Parece as lesões de catapora ou de sífilis, até formarem uma crosta, que daí cai. Casos mais leves podem passar desapercebidos e representar um risco de transmissão de pessoa para pessoa. Transmissão e prevenção. No geral, a varíola dos macacos pode ser transmitida pelo contato com gotículas exaladas por alguém infectado, humano ou animal, ou pelo contrário, com as lesões na pele causadas pela doença, ou por materiais contaminados, como roupas, lençóis. Uma medida para evitar a exposição ao vírus é a higienização das mãos com água e sabão ou o próprio álcool em gel. Na minha modesta opinião, a principal forma de prevenção desta doença, enquanto ainda apresentar poucos casos no mundo, é estar sem necessidade de alarde, tem como protagonistas autoridades de saúde. Elas precisam estar em alerta para a identificação de casos, isolamento desses casos e para o rastreamento dos contatos. Obviamente, a utilização de máscara, como temos feito por causa da Covid-19, pode ser uma doença de transmissão respiratória por gotículas, e evitar o contato com lesões infectadas é o mais importante nesse contexto, pois a varíola dos macacos é menos transmissível do que a versão comum. O nosso Instituto Butantan aqui no Brasil ressalta que residentes e viajantes de países endêmicos devem evitar o contato com animais doentes, vivos ou mortos, que possam abrigar o vírus da varíola dos macacos roedores, marsupiais e primatas. Deve também abster-se de comer ou manusear caça selvagem. O período de incubação da varíola dos macacos costuma ser de 6 a 13 dias, mas pode variar de 5 a 21 dias. Por isso, pessoas infectadas precisam ficar isoladas e em observação pelo menos 21 dias. Será que tem vacina? As vacinas contra a varíola comum protegem também contra a varíola dos macacos. No entretanto, não há vacinas disponíveis no mercado nesse momento. O que há apenas são cepas guardadas para, se for necessário, voltarem a ser reproduzidas. Vale lembrar de que a forma como a vacina da varíola era feita antigamente não é mais utilizada no mundo. Era uma metodologia um pouco mais antiga e atrasada. Hoje temos formas mais tecnológicas e seguras de se fazer a vacina, caso venha a ser necessário. Neste momento, não há a imediata necessidade de vacina no atual momento, uma vez que não há um número de casos que o justifiquem. O importante agora é fazer a observação dos casos suspeitos e ficar vigilante. A vacinação contra a varíola comum tem se mostrado bastante eficiente contra a varíola dos macacos. Embora uma vacina MVA-BN é um tratamento específico, tenham sido aprovados para a varíola em 2019 e, respectivamente, em 2022. Essas contramedidas ainda não estão amplamente disponíveis. Populações em todo o mundo com idade inferior a 40 ou 50 anos não tomam mais a vacina, pois a proteção não era oferecida por programas anteriores de vacinação contra a varíola, porque estas campanhas foram descontinuadas, segundo o Instituto Butantan. Bom, gente, por aqui é só. Não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e fazer a sua inscrição no canal, porque isso me ajuda muito a fazer mais vídeos com essa qualidade para vocês. E na descrição eu estou deixando aqui vários links interessantes sobre assuntos diversos. Só ir lá e dar uma procurada. Valeu, gente. Fique com Deus. Até o próximo.